Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Feliz, né, irmão? Feliz por podermos estar reunidos mais uma vez para junto adorarmos ao Senhor, né? Já não é a primeira vez que estou aqui, mas faz tempo que não venho, né? Estou feliz por poder estar reunido aí, né? E com esta mensagem onde vem falar da família, consagrando aí, né, a nossa família para Deus. E eu fico feliz por poder estar aqui e me sinto em casa, me sinto em família, né? Tem uma parte da nossa família aqui que é muito grande, mas me sinto em casa. Muito obrigado pelo convite, agradeço a Deus, pastor Gilmar, liderança, todos os irmãos. Muito obrigado por poder estarmos juntos nesta noite. Irmãos, eu vou ler mais uma vez Josué, capítulo 24 e o versículo 15, que eu creio que é o tema aí deste propósito que os irmãos estão fazendo, né? Muito bom. A palavra de Deus diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviam vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses do amorreu, em cuja a terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, mais uma vez, coloco-me, Senhor, na Tua presença, Senhor, agradecendo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos, Deus, para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Sou grato, meu Deus e meu Pai, por mais esse dia, por mais esta oportunidade, por mais esse momento de adoração, por mais essa comunhão na presença do Senhor. Mas, Senhor, eu sei que sem Ti eu nada posso fazer, Senhor. Mas sei também, Senhor, que se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres, será feito. E eu te peço neste momento, Senhor, para que o Senhor toque sobre a minha vida, para que eu possa ministrar a Tua palavra, Senhor, de maneira que agrade primeiramente a Ti, Senhor, e que essa palavra chegue aos ouvidos, aos corações de todos que aqui estão, Senhor, e que eles possam, meu Deus e meu Pai, receber, Deus, essa palavra de bom grado, Senhor, guardar e viver, Deus, a Tua palavra. Assim eu oro e creio, porque em nome de Jesus eu oro e assim agradeço. Amém. Irmãos, aqui nós estamos, né, com esta palavra que nos foi passada, aonde Josué está ali, agora não tão jovem mais, agora mais perto do caixão do que do berço, né, irmãos? Está mais perto ali da morte, mas ele, irmãos, está comunicando. Ele está agora como líder ali daquele povo, agora não é líder só da família, mas de um grande povo, aonde Deus, através de Moisés, né, permitiu ali que fosse liberto do Egito. E agora, irmãos, ele vem falando isso para aquele povo. Mas eu creio, irmãos, que ali ele tomou aquela decisão, ele fez aquela escolha. Mas eu creio também, irmãos, através da leitura bíblica que nós fizemos, que aquela decisão, aquela escolha, não foi feita naqueles dias, naquele momento, não. Aquela escolha, irmãos, foi feita lá atrás, quando ele estava ainda como escravo ali no Egito. De repente chega Moisés, Arão, e vem ali, irmãos, e ele vê tudo aquilo que o Senhor tem o poder para realizar. A maneira que nós sabemos que ele trabalhou ali na vida de Faraó, endurecendo até mesmo o coração de Faraó para não libertar o povo. E ele estava ali participando, ele estava vendo. E ele sabe que ali era um exército muito grande, ali era uma opressão muito grande. Mas ele viu o trabalhar de Deus, ele viu a mão forte de Deus, ele viu o agir de Deus na vida dele e na vida daquele povo. Eu creio que naquele momento ele tomou aquela decisão.
Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, irmãos, quando nós lemos esse versículo aqui, que está aqui no capítulo 24 já, no versículo 15, ele está apenas relatando para o povo. Ele está chamando aquele povo porque ele sabia que estava praticamente no fim da vida dele. E ele falou: olha, essa decisão que eu tomei, eu vou passar para vocês. Mas vocês vão ter que escolher. Eu já fiz a minha escolha. A minha família já fez a escolha deles. Mas agora é com vocês. Olha, se vocês quiserem servir os deuses que seus pais serviam lá atrás, além do rio, vocês podem servir eles. Se vocês quiserem servir esses deuses aqui, das terras que nós estamos, esses deuses aqui, vocês podem servir também. Mas fique sabendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando eu começo a meditar um pouco sobre a vida de Josué, eu vejo ali que a decisão foi tomada lá atrás. A gente vê, logo após eles saírem ali do Egito, ele viu tudo aquilo que a mão poderosa de Deus fez, abriu aquele mar para que eles pudessem passar com pés em seco. Ele estava junto. Ele viu ali, irmãos, lá em Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8, aonde vem falar que começou ali uma afronta, os inimigos já se levantaram, os amalequitas já queriam guerrear contra Israel. Ali ele já tomou a decisão de ter fé na palavra de Deus. Ali, quando Moisés chamou Arão e Ur e subiu ao monte, subiu ao cume do monte, ele falou: Josué, olha, escolhe aí alguns homens e vocês vão para a batalha. Ali, irmãos, ele teve fé. Eles não eram guerreiros, eles eram escravos, eles estavam saindo, mas ele tinha fé. Se Deus nos libertou ali de Faraó, Ele vai nos dar a vitória também. Eu escolho estar do lado de Deus, eu escolho servir a Deus. Isso lá na saída, isso lá em Êxodo ainda, no seu capítulo 17. E diz a palavra, irmãos, que então Josué de manhã levantou, reuniu aquele exército e foi para a batalha contra os amalequitas. E diz a palavra ali que Moisés subiu ali ao cume do monte, mas diz a palavra também que quando Moisés erguia ali a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava, Israel ali perdia a batalha. Então ele entendeu que não era ele, não somos nós, não somos a nossa mão forte, não é a nossa espada, mas sempre foi Deus na minha e na sua vida. Os inimigos se levantou, os inimigos sempre vai se levantar, os inimigos vai querer te parar, os inimigos vai querer destruir você, mas nós confiamos em Deus. E ali ele estava escolhendo: eu escolho servir a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele foi para a batalha, e cada hora que Moisés então ali levantava a mão, ali Israel prevalecia. Então ele já escolheu lá atrás, ele não escolheu agora nesse capítulo 24, a escolha estava feita. Agora eu só estou comunicando: olha, vocês têm que escolher, porque eu já escolhi. Nós vimos também ali no livro de Números, no capítulo 13, quando também foi ali escolhido 12 espias para espiar a terra que Deus tinha prometido, aquela terra boa, aquela terra que mana leite e mel, aquela terra que Deus falou que seria deles. Então ali, quando escolhe um principal ali de cada tribo, e ele juntamente com Caleb, os outros 10 dificilmente eu iria lembrar o nome. Por quê, irmão? Porque eles foram, mas eles não confiaram, eles escolheram temer o inimigo. Mas Josué e Caleb, eles escolheram ter fé na palavra do Senhor, e eles desceram ali, eles voltaram com aquelas
frutas tão grandes. Eles voltaram ali com aquele cacho de uva tão grande que 2 homens precisavam levar. Levaram o romã, levaram o fruto e falaram: olha, a terra verdadeiramente é boa. Mas os homens ali, os outros 10, desanimaram o povo, falaram que não dava. Lá tem gigante, nós somos como gafanhoto aos olhos deles, e eles também veem a gente como gafanhoto. Mas Josué escolheu crer na palavra do Senhor, e Caleb falou: não liga para isso, vamos para cima deles, vamos acabar com eles. Deus está conosco, nós escolhemos lutar a nossa luta e Deus está conosco, Ele vai dar a vitória. Mas o povo não quis, irmãos, o povo escolheu temer. Então, irmãos, a escolha está feita, a escolha não é hoje, a escolha foi lá atrás. E eu fico, irmão, imaginando as nossas vidas hoje. Todos nós que estamos aqui, eu na realidade não conheço todos, mas alguns eu conheço. E sei que nós não estamos começando a nossa caminhada hoje. Sei que a escolha de você consagrar a tua família não começou hoje. Se você querer servir a Deus, não foi hoje. E eu sei, irmãos, que durante esse tempo, muitas escolhas nós tivemos que fazer. E eu fiquei imaginando que nós não podemos fazer escolhas erradas. Escolhas erradas muitas vezes faz com que nós percamos a nossa família. Ao invés da gente ganhar a nossa família, dependendo da escolha, nós podemos até mesmo perder a nossa família. Mas como o nosso amigo ali, o irmão Miguel, que nós estivemos junto ontem, estivemos ali, e ele me apresentou o pastor local, o senhor já de idade, é Oswaldo, né? Pastor Oswaldo da Assembleia. Quando nós chegamos, ele me apresentou, mas logo ele se lembrou de mim. Ele falou assim: olha, eu conheço você, conheço a irmã Deise, conheço o irmão João, eu conheço o Márcio, conheço o Mauro. Sabe, irmão, olha, lá atrás, quase 40 anos atrás, eu fazia culto no lar, junto com a sua mãe, junto com o seu pai. Nós orávamos por vocês. Então ali, irmão, eles já estavam consagrando a família do meu pai, estava consagrando os meus irmãos, as minhas irmãs, estava consagrando a minha vida. E meu pai e minha mãe, eles tiveram que fazer escolha lá atrás. E muitas das vezes não é fácil, irmão. Tem algumas escolhas que não é fácil na vida da gente. O pastor Gilmar conhece, algumas pessoas conhecem, sabe que a minha mãe não tem uma casa própria até hoje, mas ela teve a oportunidade de uma vez alguém doar um terreno para eles construírem uma casa. Ali, irmãos, era na terra, né, irmãos? Tinha entulho, tinha mato, tinha um terreno. E a pessoa falou assim: olha, vocês podem construir aí, e vocês construindo, vocês podem morar até o seu João está vivo ou a dona Deise está viva. Quando os dois falecerem, aí acabou a casa, não vai ficar para os filhos. E eles aceitaram. E ali, irmãos, nós começamos uma luta para construir. Não era fácil. Alicerce, começamos, alguém deu um material, o outro deu outro. E ali, resumindo, né, irmão? Construímos a casa. E eles foram morar e ficaram felizes, né? Agora nós temos uma casa. Mas, irmãos, eles estavam na renovação carismática e orando e fazendo a obra. E de repente vamos sair da renovação e vamos para uma igreja, né? Talvez a Assembleia de Deus, não sei. E ali, irmãos, chegou a mesma pessoa que tinha doado, falou: olha, vocês não podem mais morar aí. Ué, mas por que não pode mais morar aí? É porque ali crente não pode morar, aqui não pode morar crente. Vocês têm que tomar uma decisão. Vocês continuam com a gente ou vocês saem da casa? Mas eles nem pensaram, irmãos. Tá bom, dá uns dias para nós aí e nós vamos sair da casa. Escolha, irmãos, escolha.
mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui, o Márcio está aqui, nós estamos aqui, os netos, netas já estão congregando, dos 9 filhos, 7 congrega, estamos tudo aí fazendo a obra do Senhor. Por quê, irmãos? Porque lá atrás alguém escolheu, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, independente se vai ter casa, independente se não vai ter casa, o importante é que eu vou servir ao Senhor, porque um dia eu vou ter uma morada muito especial lá no céu, e a escolha do meu pai, a escolha da minha mãe foi tão boa que hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor. Já pensou, irmão, se ele tivesse somente ficado com a casa e perder a família toda? Não. Então, irmão, escolhas têm que ser feitas, e aqui Josué já tinha escolhido e fala: agora vocês escolham, vocês podem escolher, eu já me escolhi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No sábado passado, agora, irmãos, nós tivemos ali na sede onde eu congrego, na Sarça Ardente, ali em Taubaté, e ali, irmãos, tinha vários pastores, a maioria já bem de idade avançada também, e de repente um perguntou para o pastor Adilson: qual é a data mesmo aí? Ele falou assim: olha, foi dia, acho que 31 de março de 1985, que foi registrado, fundada a igreja. E o pastor Gilmar sabe melhor do que eu sobre isso. Mas aí eu tive pensando, vendo ele lá, e no domingo eu fui trabalhar, ele sentadinho lá, no domingo eu fui trabalhar, e a pessoa falando de um jogo de futebol aí em Taubaté. Aí eu lembrei dele, e lembrei do pastor também, que lá atrás, nessa época, irmão, há 40, 41, 42 anos atrás, os dois ou ele teve que tomar uma decisão. Quando eles aceitaram Jesus, resolveram fazer a obra de Deus, eles estavam, não sei se o pastor é dessa época, não estou falando mais porque me falaram, mas do pastor Adilson ele falou, que ele estava para assinar um contrato lá para ser jogador de futebol, mas aí aceitou Jesus. E agora não quero mais ser jogador de futebol, agora eu vou trabalhar na obra de Deus. E eu, irmãos, meditando sobre esse texto aqui, eu pensei assim: meu Deus, vai ter jogo lá. Isso faz 40 e poucos anos atrás. Será que se ele tivesse aceitado ser jogador e deixado a obra, será que ele seria titular nesse time hoje? Não, ele não seria. Mas na igreja ele é pastor presidente, na igreja ele é pastor, na igreja ele sempre vai ser titular, porque todos nós somos igual. Tem local para mim, tem local para você, tem lugar para cada um de nós. E agora eu vejo aí o pastor e vejo ele e penso assim: é hoje que ele resolveu consagrar a família, é hoje que eu decidi, eu e minha casa, servir ao Senhor. Não, isso foi há 40 e poucos anos atrás, e Deus tem honrado ele lá, Deus tem honrado ele aqui. Deus honrou meu pai, honrou minha mãe, e creio que Deus vai me honrar, porque eu tenho visto minha filha, tenho visto meu filho já fazendo a obra de Deus. Falta pessoas, falta irmão, tem que orar, tem que consagrar, e tem que fazer a escolha certa. Mas às vezes, irmãos, uma escolha errada pode acabar tudo isso. Então eu queria que os irmãos, aquele que quiser, abra a Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 27. Eu vou estar lendo ali um versículo, não vou ler tudo, porque essa passagem que eu quero fazer um comentário seria do capítulo 27 ao capítulo 30. Porque eu creio, irmãos, que a palavra me diz, e diz para você: não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vá e dê fruto, e que teu fruto permaneça, para que tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, irmãos, assim como nós estamos aqui, somos escolhidos de Deus. Nós vemos aqui um personagem bíblico, um homem da Bíblia que é muito conhecido, chamado Davi, que um dia ele foi escolhido por Deus, um dia ele foi separado por Deus, e ele tinha ali a promessa de ser rei de Israel, ungido, capacitado, cheio do Espírito Santo, homem de Deus. Mas quando você é escolhido, como todos nós aqui somos, quando você
é cheio da unção de Deus, quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você tem promessa de Deus para um dia morar no céu. Ali, Davi, a promessa dele era ser rei de Israel, mas você tem uma promessa ainda maior, que é morar na Canaã celestial, é morar no céu com Deus. Você é ungido, você é separado, você é escolhido, e você está fazendo a tua parte, Deus está com você, mas o inimigo se levanta, e por ele fazer tudo isso, irmão, nós sabemos a história de Davi, vai lá, mata aquele gigante ali filisteu, dá vitória para Israel, começa a vencer as batalhas, começa a ganhar as guerras, e aí vem aquele hino, aquele louvor das mulheres, né? Olha, Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. E quando Saul viu isso, irmão, ele se irou e ele começou então a perseguir Davi e queria matar Davi. Davi foge, vai para as cavernas, ali começa a aparecer homens ali também, tudo complicado da vida, ali a família dele vai com ele, mas de repente, irmãos, aumentou o número de pessoas com ele, aumentou ali, que diz que ele tinha um exército de 600 homens aproximadamente, mas esses homens não estavam sozinhos, esses homens tinham mulheres, esses homens tinham filhos, esses homens tinham família, e Saul então perseguindo. Então nós vamos ler aqui uma escolha errada de Davi. Capítulo 27 de 1 Samuel. Vou estar lendo alguns versículos. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou os 600 homens que com ele estava a Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. E Davi ficou com Aquis em Gade, ele e seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as mulheres, Ainoã, a jezreelita, Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Estou lendo até aqui, irmão, para a gente ver que ele não estava sozinho, ele estava com a sua família, os 600 homens com a sua família. E de repente a perseguição, a luta que estava seguindo ele, Saul querendo matá-lo. Diz a palavra que ele falou com seu coração. Ou seja, irmãos, ele consultou ele mesmo. Ele não consultou a Deus. Ele olhou para dentro dele e falou assim: olha, do jeito que estão as coisas, eu estou sendo perseguido. Os homens estão com fome. As mulheres estão com fome. Saul está me perseguindo. Mas ele não pediu direção a Deus. Ele falou com ele mesmo no seu coração. Aí é o perigo, irmãos, porque a própria palavra diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? E ele, irmãos, colocando isso na mente, colocando no coração, ele falou: olha, é melhor eu fugir para a terra dos filisteus, é melhor eu ir para a terra do inimigo, achando que vai dar certo. Então pegou ele, a família dele, os 600 homens com as suas famílias, e foram, irmãos. E ali nós vemos que Aquis, o rei dos filisteus, aceitou que ele ficasse ali. E ali ele foi ficando, irmãos. E a palavra diz que ele ficou ali 1 ano e 4 meses. Aquilo que talvez na mente dele fosse só uma passagem: eu vou ficar um pouco, Saul para de me perseguir e eu saio. Irmãos, não dá para você viver na terra do inimigo, irmãos. Por mais que ele te acolha, por mais que você ache que dá para dar uma saidinha e ir no mundo, olha, está tão difícil aqui, é tanta perseguição, é tanta luta, olha, ali está mais fácil, é melhor eu ir até ali. E ali, irmão, Saul, Aquis, né, o recebeu.
Eu fico imaginando, irmãos, a primeira batalha que ele ganhou foi contra os filisteus. Foi matando ali aquele gigante Golias. Mas de repente agora ele está ali. E ali fica. E ali, irmãos, ele começa a batalhar algumas batalhas. Ele começa a ganhar algumas guerras. Ele era um homem de guerra. Mas diz a palavra que ele saía, irmão. Ele saqueava, ele matava, ele roubava. E quando ele via dar um relatório ali para aquele rei, ele falava que estava lutando contra o próprio povo dele. Mas ele estava mentindo, ele não estava lutando contra o povo dele. Por quê, irmãos? Ele saía sozinho. Ele saía ele e os guerreiros deles. Mas não ia o rei ali dos filisteus, não ia ninguém. Então ele mentia. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, não dá para você viver no mundo sem se contaminar com as coisas do mundo. Não dá para você achar que vai viver de mentira lá fora. Olha, eu vou lá, eu vou naquele bar, mas eu não vou beber. Olha, eu vou ficar ali perto daquelas moças, daquele jovem, olha, mas eu não vou me prostituir. Olha, eu vou ficar ali perto daquela mesa onde tem droga, onde tem bebida, mas eu não vou fazer. Eu posso até fingir. Ele fazia isso, fingia que estava contra o povo de Israel, mas na verdade ele estava matando pessoas que eram contra o povo de Israel. Ele estava mentindo, mas não dá para a gente mentir por muito tempo. No 28, capítulo 1, diz assim: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, para pelejar, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, e os teus homens, o arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberá tu o que farás o teu servo. Assim disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Agora, irmãos, a batalha fechou. Agora não dá para ele sair sozinho. Agora é os filisteus contra Israel. E agora o rei está chamando para ir junto com ele. E agora o que eu vou fazer? Agora, irmãos, começou a apertar. E ele falou que ia estar com ele para sempre. O inimigo é assim, irmãos. Ele pode até te ajudar, mas ele quer você para sempre na mão dele. Não dá, irmão. Você tem que confiar. Quando você escolhe servir Deus, assim como Josué escolheu, você tem que fazer a escolha e ter fé que Deus vai te dar livramento, que Deus vai te guardar, que Deus vai te proteger, que Deus vai te alimentar, que Deus vai cuidar de você, da tua família, que Deus falou, Ele vai fazer, irmão. Josué fez essa escolha: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Davi sabia, irmão. Davi conhecia o poder de Deus. Saul nunca conseguiu matá-lo. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas a promessa que ele tinha é que ele seria rei de Israel, não rei dos filisteus. Como é que agora ele vai lutar contra os próprios o povo dele, Israel, que ele seria rei um dia? Então, irmãos, aquele que pediu uma ajuda, agora o inimigo fala: não, você vai comigo, você vai ser da minha guarda particular, você vai estar comigo para sempre. Mas, irmãos, quando eu erro, quando eu falho, nosso Deus, irmãos, Ele opera de formas maravilhosas. Então ele falou que ele ia ver. Então diz aqui no 29:1 também: e juntaram os filisteus, todo o seu exército, em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jeziel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e milhares. Porém, Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? E disse Aquis, o príncipe dos filisteus: não é esse Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns anos, e coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até hoje. Então, irmãos, quando eu erro, quando eu falho, quando eu vou entrar por um caminho que não tem volta, aí o próprio Deus, irmão, Ele entra com providência. E ali, irmãos, o próprio povo dos filisteus
não permitiram que Davi entrasse naquela batalha. Não permitisse que Davi, então, fosse entrar e lutar a favor deles, porque eles falaram, a mesma música que levantou ali a raiva, o ódio de Saul, agora alertou. Eles falaram assim, não é esse Davi, cujas mulheres falaram que Saul matou 1000 e ele matou seus 10 milhares? Já pensou se no meio da batalha ele se lembra disso e ele se revolta contra nós? Quem vai segurar ele? Ele vai se voltar e vai nos matar. Então, irmãos, o inimigo não quis ele junto. Muitas das vezes nós somos assim, irmãos. Muitas vezes quando você tem a unção, muitas vezes quando você é escolhido, você quer sair aí fora, irmão, mas nem as pessoas do mundo querem você, porque sabe que você está ali, mas você não é dali, sabe que você é diferente, sabe que você está lá, até as coisas erradas deles não vai dar certo. Então, irmão, nós não temos como fazer. Irmãos, mas aí mandaram que ele voltasse, e ele voltou para a terra que ele tinha ganhado de Aquis. Eles voltaram para Ziclague. Irmãos, a gente vai, não vou ler, a gente vai comentar sobre isso, que fala ali no capítulo 30, irmãos, que Davi e seus homens agora, que tinha saído para ajudar o inimigo, para lutar com o inimigo, ele volta para a sua cidade. Mas nós vemos aqui, irmãos, que quando Davi saiu para a luta, irmãos, ele deixou as mulheres, deixou seus filhos, deixou a tua família, irmão, desprotegida, para ir lutar a favor do inimigo. E aí que mora o perigo, irmãos. Às vezes a gente quer sair para ajudar o inimigo, ou para pedir ajuda do inimigo. Mas enquanto você está, muitas das vezes, fazendo algo para o inimigo, muitas das vezes a tua família, a tua esposa, os teus filhos, ficam desprotegidos. E diz a palavra que 3 dias eles levaram para voltar para a cidade aonde ele tinha deixado. 3 dias demorou para ele voltar para Ziclague. E ali, irmãos, quando eles chegam na cidade, aonde deixou a família, aonde deixou a mulher e os filhos, os amalequitas, irmãos, novamente os amalequitas, tinham tomado aquela cidade. Tinha tacado fogo em tudo aquela cidade, tinha levado as mulheres, tinha levado os filhos, tinha levado todos que estavam lá. Por quê? Porque eles estavam desprotegidos. A minha palavra para você, irmão, cuide da tua família, não saia no campo do inimigo, não peça ajuda para o inimigo, não vá ajudar seu inimigo, porque enquanto você sai, a tua família fica desprotegida. E levantou ali aqueles amalequitas e então levaram toda aquela família. Uma escolha errada fez com que ele perdesse a família. E diz a palavra, irmão, que quando eles chegaram com aqueles 600 homens valentes, homens de guerra, irmão, quando eles viram aquela situação, eles começaram a chorar, irmão. Mas eles choraram tanto, irmão, por causa da família deles, que eles não tiveram mais força para chorar, diz a palavra. Choraram tanto que não tinha mais força para chorar. Então se revoltaram e queriam arrumar um culpado. E quem é o culpado? O culpado é Davi. Vamos apredejar Davi. E Davi chorando, Davi ali agora sem força para chorar, ele se fortaleceu no Senhor. Agora ele se fortaleceu no Senhor. Agora ele chamou o homem de Deus. Agora ele foi orar. Agora ele foi clamar ao Senhor. Agora ele foi pedir opinião de Deus. Senhor, o que eu faço? Senhor, olha, minha família não está aqui. Senhor, tacou fogo em tudo, queimou tudo. O que eu faço? Persigo esse bando, persigo esse povo. E Deus falou para ele: persegue, você vai tomar tudo que é teu, você vai pegar a tua família de volta. Por quê? Porque eu estou contigo. E vai, persegue, porque eu vou te dar. Então agora, irmãos, ele não está conversando com ele mesmo. Agora ele não está conversando com o coração dele.
dele. Agora ele está clamando ao Senhor. Agora ele não tem mais jeito. Agora ele está desesperado. E na hora do desespero, a hora da choro, a hora que você não tem mais força para chorar, aí você dobra teu joelho, aí você se fortalece em Deus, aí você clama em Deus, aí você pede para Deus dar resposta. E o nosso Deus que está aqui dando resposta para você hoje, Ele está falando: persegue, vai, eu vou mostrar onde eles estão, você vai lutar, você vai ter a vitória e você vai tomar de volta tudo que é teu. Talvez, irmão, você está assim, talvez parte da tua família o inimigo já tomou, parte da tua família já levou, eles tacaram fogo, mas não matou ninguém. Por quê, irmão? Porque Deus protege, Deus guarda. Enquanto você está orando aqui, o inimigo pode até ter levado alguns aí para fora, mas não vai matar, porque você está orando, você está buscando. E quando você clamar verdadeiramente a Deus, quando você chorar, até não ter mais força para chorar, quando você estiver fraco, estiver caído, mas daí você vai fortalecer em Deus, você vai pedir para Deus: Senhor, o que eu faço? E Ele falou: vai, persegue, eu vou te dar de volta. E ele fez aquilo que Deus falou, irmãos. Ele perseguiu. Deus tem maneira de trabalhar. Preparou um homem para mostrar o caminho. Na batalha, venceu a batalha e pegou, irmãos, tudo de volta. Cada um pegou a tua esposa, cada um pegou teus filhos, cada um pegou os despojos, trouxeram mais do que eles tinham, porque Deus deu. Deus restaurou as famílias ali daqueles homens e restaurou a família de Davi. E nesta noite, irmãos, nós estamos aqui profetizando sobre a nossa família. E creio, irmãos, que não é de hoje que nós estamos fazendo assim. Mas a notícia para nós hoje, irmãos: faça a escolha. Josué fez a escolha, mas faça a escolha certa. Davi escolheu errado, quase perdeu a sua família. Hoje é noite de escolha. É noite de nós consultarmos a Deus. É noite de nós fortalecermos em Deus. E creio que assim como Ele deu a estratégia para Davi ir buscar a sua família, lutou a luta dele, deu tudo de volta, eu creio que Deus vai dar estratégia para mim, vai dar estratégia para você. Ele vai mostrar o caminho, vai dar a direção, você vai sair, vai batalhar, Deus vai dar a vitória, você vai trazer a sua família de volta. E aí, irmãos, como o tema que nós estamos lendo, agora você clamou a Deus, você não falou consigo mesmo, você falou com Deus. Deus deu a direção, Deus deu a palavra, Deus dá a família de volta. Agora você reúne com a sua família, reúne com teus filhos, reúne marido com esposa, reúne ali pai, mãe, filho, neto. Aí você fala como Josué: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém?